Olá pessoal do nono ano, na aula de hoje a gente vai estudar o objeto de conhecimento Leis de Newton, certo? Na primeira parte da aula a gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas sobre o objeto de conhecimento da aula passada, que é átomos e elementos químicos. Na segunda parte a gente vai introduzir o objeto de conhecimento Leis de Newton. Esse objeto de conhecimento, pessoal, não tem no livro de vocês, certo? Foi uma proposta, uma ideia das professoras de vocês, para a gente trabalhar, porque é um assunto muito importante. Na primeira parte da aula, certo? No próximo slide, a gente vai fazer um quiz de perguntas, certo? Para vocês responderem, testar o conhecimento de vocês sobre o objeto de conhecimento da aula passada, que foi átomos e elementos químicos. Sobre átomos, tabela periódica, ok? Então, vamos para a aula. Então, vamos lá, pessoal, testar nossos conhecimentos sobre átomos e elementos químicos. Primeira pergunta, pessoal. O que a ciência usa para explicar a estrutura do átomo? Eu falei a aula passada no começo do vídeo, vocês lembram? Então, primeira alternativa, maquetes. Segunda alternativa, modelos. Terceira alternativa, tabelas. Pensa aí um pouco. Quem respondeu modelos acertou. A ciência usa modelos na questão do átomo, modelos atômicos, formulados por foram 4 estudiosos, né? Para explicar o átomo, porque ele é uma partícula muito pequena que não dá para ser percebida a olho nu. Em um átomo, onde estão encontradas as cargas positivas, pessoal? No núcleo, no elétron ou na eletrosfera? Certo? Quem respondeu núcleo acertou, certo? A carga positiva, especificamente, certo? Que são os prótons, são encontrados no núcleo junto com os nêutrons, né? E o elétron possui carga negativa. Segunda pergunta, pessoal. Quem formulou o primeiro modelo atômico? Bohr, Thomson ou Dalton? Vamos lá? Quem respondeu alternativa 3, Dalton, acertou. Então, John Dalton foi quem formulou, criou o primeiro modelo atômico. Pessoal, então a quarta pergunta é sobre a tabela periódica. Então, nas linhas horizontais da tabela periódica, encontramos alternativa 1, famílias, alternativa 2, períodos e alternativa 3, grupos. Vamos lá? Pensem aí. Então, quem respondeu períodos acertou, pessoal, porque nas linhas horizontais da tabela periódica encontramos os períodos e nas linhas verticais encontramos as famílias dos elementos químicos. Quinta e última pergunta, pessoal, do nosso quiz. Quais são as subdivisões de um átomo? Lembram? 3 subdivisões. Alternativa 1, prótons, elétrons e cátions. Alternativa 2, íons, isótopos e prótons. E alternativa 3, prótons, elétrons e nêutrons. Vamos lá? Acertou quem respondeu a alternativa 3, prótons, elétrons e nêutrons, né? Prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa e nêutron, partícula sem carga, com carga neutra. Então, pessoal, a gente vai introduzir agora outro objeto de conhecimento, que são as leis de Newton, certo? Você já ouviu falar que toda ação gera uma reação? Você já viu essa frase em algum lugar? Então, essa frase pertence a uma das leis de Newton, especificamente a segunda lei. Você sabe quem foi Newton e suas contribuições para a física? E quais as 3 leis de Newton, pessoal? A gente vai ver isso agora nos próximos slides. Então, pessoal, quem foi Newton? Isaac Newton, pessoal, um cara muito inteligente, esse cara aí da foto, foi um físico, astrônomo e matemático inglês, certo? Que teve muitas contribuições para a física, para as ciências. Seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento levou à lei da gravitação universal. Foi ele que descobriu e começou a estudar o conceito de gravidade. Não sei se vocês já viram falar na história dele, que ele estava debaixo de uma macieira, um pé de maçã, certo? E a partir do momento que caiu uma maçã na cabeça dele, ele começou a pensar de onde aquela maçã, por que aquela maçã caiu, o que puxava as coisas para baixo, certo? Então a gente sabe que a gravidade puxa as coisas para baixo, para o centro da Terra. Fala aí, pessoal, no slide que no período escolar, Newton não era considerado um dos melhores alunos da turma, mas um episódio mudou a situação. Após ter levado um chute de um garoto na escola, ele desafiou para continuar a luta do lado de fora da instituição. Após essa situação, que resultou na agressão de Newton ao adversário, ele decidiu mudar de vida e estudar para ser o melhor em tudo que fizesse. Então, pessoal, é um exemplo para nós. Um cara brilhante como Newton não era um dos melhores alunos, mas a partir do momento dessa situação que teve, certo?
ele mudou de vida, passou a se interessar. Então, isso já é uma deixa, né, para você que às vezes fica um pouco perdido, principalmente nessa época de pandemia, fica desmotivado para estudar. Então, pessoal, não perca o foco. Mesmo com essas dificuldades, vamos estudar, vamos continuar nossos estudos para a gente ter um futuro brilhante e talvez até como o de Newton. Então, pessoal, a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, na definição dessa lei diz que na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com velocidade constante. Como assim? Resumindo, pessoal, essa lei diz que todo corpo em repouso, ele tende a ficar em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. E um corpo em movimento tende a ficar em movimento, senão que uma força também atue sobre esse corpo. Como assim, pessoal? Se a gente está no carro, no ônibus, ou no carro, quando o carro freia, certo? Então a gente vai para frente, né? Então ali, a frenagem do carro freio fez uma força atuar sobre o nosso corpo, fazendo que a gente se movimente para frente. Então, se a gente, por exemplo, está sentado numa cadeira, um exemplo comum, está sentado na cadeira e nenhuma força atua sobre a gente, então se a gente está sentado lá em repouso, a gente tem que ficar em repouso. Se a gente estiver, por exemplo, praticando exercício em movimento, se nenhuma força externa atuar, a gente tende a ficar em movimento, ok? A segunda lei de Newton, pessoal, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, fala que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força que atua sobre ele e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. Isso quer dizer, pessoal, que a partir do momento que uma força atua sobre o corpo, certo? Essa força vai gerar o quê? Uma aceleração, certo? A partir, por exemplo, eu empurro uma caixa, certo? Vai gerar uma aceleração e a força resultante, pessoal, essa força externa resultante vai ser igual à massa, certo? Em quilogramas, por exemplo, uma caixa de 10 quilos. Vai ser igual à massa do objeto ou do corpo vezes a aceleração produzida. Então, a resultante das forças que agem no corpo é igual ao produto multiplicação, né? Da sua massa pela aceleração adquirida. Pessoal, a terceira lei de Newton é conhecida como a lei da ação e reação. Assim como em nossa vida, né, pessoal? Toda ação gera uma reação. Na física também. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ou ação, recebemos esse corpo a mesma reação. Pessoal, se não precisa fazer em casa, mas, por exemplo, se eu der um soco na parede, não façam isso, certo? Mas a força que eu vou aplicar naquela parede, certo? No meu soco, a ação, vai gerar, você não consegue enxergar, mas vai gerar a parede, vai devolver, certo? Vai gerar uma reação de mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, na mesma direção, porém com sentido contrário, sentido oposto. Então, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, uma ação gera uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido oposto. Bom, turma do nono ano, nossa aula hoje é até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre essa breve explicação, certo? Da lei de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton. Se aprofundem, pessoal, em outros meios de pesquisa, no computador, internet, certo? Em outros livros. No livro de vocês, do nono ano, não tem, certo? Esse objeto de conhecimento, mas vocês se aprofundem, pesquisem, certo? Então, até a próxima aula, pessoal. A gente vai tratar a próxima aula de outro objeto do conhecimento e bons estudos.